Olá a todos, vamos agora para a nossa aula de número 3 do curso de Cálculo 2. Nesta aula, vamos falar de limites de funções de duas variáveis. Antes de eu começar o assunto, convido a todos para inscrever no canal Fatos Matemáticos e assinar, ativar o sininho de notificações para receber as atualizações do canal. Então vamos lá definir o que vem a ser o limite de uma função de duas variáveis. Lembrando a vocês que na aula 1 da unidade 2 encontra-se o material em PDF desta unidade, com mais exemplos e mais explicações, além de uma lista de exercícios propostos no final da unidade. Vamos lá então. Seja f uma função de duas variáveis, variáveis x e y, cujo domínio d de f contém pontos muito próximos do ponto P0, que é o x0 e y0. Então, nós dizemos que o limite de f de xy, quando o par xy tende ao par x0 e y0 é igual a L, tá? Ou podemos usar essa notação também, limite de f de xy, quando o x tende a x0, y tende a y0 é igual a L, se para todo epsilon maior que zero, que é uma letra grega, existe um delta maior que zero, tal que, se xy pertence ao domínio da função de f e a distância de P a P0 é menor que delta, então o módulo de f de xy menos L é menor que epsilon. Traduzindo essa definição técnica para algo mais intuitivo, nós dizemos que pontos próximos de P0 implica imagem f de xy próxima de L, tá? Então, se isso ocorrer, nós dizemos que o limite existe, tá? Deixando claro que, assim como no cálculo 1, nem sempre o limite de uma função existe, tá? Uma observação é que a distância de P a P0 é a nossa distância euclidiana vista na geometria analítica, que é a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, tá? Mais importante que saber a definição formal é compreender a ideia de limites e também saber as propriedades que envolvem tal conceito matemático, tá? Então, vou apresentar agora a proposição 2.1, em que nesta aula eu cito apenas como propriedades. São propriedades operatórias dos limites. Propriedade I. O limite da constante, quando x tende a x0, y tende a y0, é igual a constante. 2. O limite de f de xy mais g de xy, quando x tende a x0, y tende a y0, é o limite da f mais o limite da g. E desde que o limite de f e de g existam, tá? Então, o limite da f vou denotar por L, o limite de g vou denotar por M. Então, trocando numa linguagem mais comum, nós dizemos então que o limite da soma é a soma dos limites, tá? Quando o meu x tende a x0, y tende a y0, tá? Essas propriedades operatórias são iguais às propriedades vistas no cálculo 1. Vamos então para a terceira propriedade. Limite, quando k vezes f de xy, então esse k é uma constante, tá? Vai ser igual a k, que multiplica o limite de f de xy, quando x tende a x0, y tende a y0. Como eu comentei agora há pouco, o limite da f
né, tem que existir nessa proposição e eu denotei ele por L. Então vai ficar K vezes L, onde K pertence aos reais. Tá? Numa linguagem mais comum, nós dizemos então que o limite da constante vezes a função, nós podemos, é igual a constante vezes o limite da função. Ou seja, podemos tirar a constante de dentro do meu limite ali. Tá? Então vai ficar K vezes L. A quarta propriedade, muito importante também, diz o seguinte: o limite do produto da função f pela função g, quando x tende a x0, y tende a y0, é igual o produto dos limites. Tá? É o limite da f vezes o limite da g, ou seja, L vezes M. Numa linguagem mais comum, dizemos então que o limite do produto é o produto dos limites, desde que cada limite existam. A última propriedade é o limite do quociente. Então, o limite de f de xy dividido por g de xy, quando x tende a x0, y tende a y0, é igual o quociente dos limites, ou seja, é o limite de f de xy dividido pelo limite de g de xy, que é igual a L dividido por M, para M diferente de zero. Isso é importantíssimo, tá? Então, a propriedade que envolve o limite do quociente e será igual ao quociente dos limites se o limite do denominador for diferente de zero, tá? Vamos ver então o exemplo 2.5 da nossa apostila. Considere a função de duas variáveis, f de xy, tá? Igual a x² menos y² dividido por x menos y para o par xy diferente de 0, 0. E vai ser igual a 1 para o par xy igual a 0, 0. Então, a nossa função f, ela é definida por duas sentenças matemáticas. A pergunta que se faz é: determine o limite de f de xy quando x tende a 0 e y tende a 0. Vamos para a resolução. Fazendo x igual a 0 e y igual a 0 no limite, substituindo aqui a minha f e fazendo x0 e y0, eu vou ter 0 sobre 0, uma indeterminação matemática. Se temos uma indeterminação matemática, nós temos que utilizar de teoremas fundamentais ou identidades algébricas para eliminar a indeterminação matemática, tá? Da álgebra básica, nós sabemos que x² mais y² menos y², ele é igual a x menos y vezes x mais y, tá? Essa diferença de dois quadrados é muito útil no limite de expressões algébricas. É isso que eu irei fazer, então, para resolver o limite. Então, o limite de f de xy, quando x tende a 0, y tende a 0, vai ser igual a limite de x² menos y² dividido por x menos y, tá? E quando o meu x tende a 0 e y tende a 0. Bom, usando a diferença de quadrados, eu posso fatorar o numerador, que eu vou usar a expressão de cima, tá? Então, eu posso escrever o numerador como sendo x menos y vezes x mais y, dividido por x menos y. Opa, como meu x aproxima-se de zero, o y aproxima de zero, eles não são iguais e também não são iguais a zero. Então, eu posso simplificar esse fator do numerador com o denominador, restando apenas a expressão x mais y, tá? Quando o x tende a zero e y tende a zero. Substituindo agora, uma vez que eu eliminei a indeterminação matemática, eu vou ter 0 mais 0, que é igual a 0.
Então, está aí a resolução do exemplo 2.5. O limite é igual a zero. Mas, se nós observarmos, né, na definição da função, o f de 0, 0 é igual a 1. Então, nem sempre o limite é igual o valor do ponto, o valor da função naquele ponto. Tá? Isso nós vamos discutir em aulas futuras. Vamos ver, então, o exemplo 2.6, tá? Para encerrar essa aula número 3 da unidade 2. Este exemplo também está resolvido na apostila, mas eu vou fazer aqui para vocês passo a passo. Vamos ler o enunciado. Calcule o limite de x² menos xy dividido por raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y, quando meu x tende a 1, y tende a 1. Então, este é um limite algébrico, tá? Só tem polinômios aqui de duas variáveis ou função racional, tá? Então, novamente, eu vou usar técnicas algébricas. Se substituir aqui, ó, o x por 1 no numerador e no denominador e também o y por 1, vocês irão perceber que teremos 0 sobre 0, uma indeterminação matemática. Então, nós iremos eliminar essa indeterminação matemática usando truques algébricos. Acompanhem comigo. Note que x² menos xy, olha, aqui, observe que o x ele é um fator comum. Eu coloquei ele em verde aqui. Então, vamos fatorar a expressão. Ó. x² dividido por x, x. Tá? Coloco dentro do parênteses. Menos, menos. xy dividido por x é y. Então, essa expressão aqui, x² menos xy, é igual a x que multiplica x menos y. Bom, o próximo passo não é tão familiar assim, é eu trocar o x por raiz quadrada de x². Isso não se altera o valor do x. Vou trocar aqui também o y por raiz quadrada de y². Porque se eu corto a raiz com quadrado, eu volto aqui. Bom, mas eu vou usar a propriedade de radicais. Ó. Se o quadrado está dentro da raiz, eu posso passar ele para fora e escrevo a raiz entre parênteses aqui, tá? Mesma coisa eu faço com raiz quadrada de y². Mas, eu escrevendo dessa forma, eu tenho novamente a diferença de dois quadrados. Então, eu vou ter x vezes, fatorando essa diferença de quadrados, como eu fiz no exemplo anterior, eu vou ter raiz quadrada de x menos raiz de y, que multiplica raiz de x mais raiz quadrada de y. Logo, esse limite dado aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, y tende a 1. No lugar do numerador, eu coloco toda essa expressão que eu obtive no desenvolvimento anterior, tá? E no denominador, eu só coloquei um parênteses aqui para reforçar, né, o nosso próximo passo, que é a simplificação desse termo aqui, ó, raiz quadrada de x menos raiz de y e raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y. Ó. Posso fatorar, simplificar, uma vez que eles não são iguais a zero, tá? O x tende a 1, y tende a 1 de forma arbitrária, tá? Não implica que y é igual a x, não. Portanto, simplificando esse termo, eu vou ter limite de x vezes, olha só, sobrou esse fator de cá. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Quando o x tende a 1, y tende a 1. Como eu eliminei a determinação matemática, irei substituir por 1 o valor do x e por 1 o valor de y. Então, vou ter 1 vezes 2, que é igual a 2. Tá? Novamente, eu reforço aqui a ideia de que a² menos b² é a menos b que multiplica a mais b, no qual eu utilizei essa identidade, né, nos exemplos 2.5 e 2.6. Tá aí, então, esta aula sobre limites da unidade 2.